Tá, o que nós vamos utilizar hoje é um modelo chamado Arduino Uno. Vou falar aqui algumas características, explicar bem por alto o que significa cada uma delas. Aceitem o que eu vou falar, tá bom? Depois no futuro, quem quiser entender melhor cada uma das coisas, a gente discute melhor. Tá? Esse cara, ele é composto por 14 entradas e saídas programáveis. No próximo slide eu falo melhor o que é. Por 6 canais, conversores analógico digital. Ele tem 2 kilobytes de RAM, ele tem 32 kilobytes de flash e tem 1 kilobyte de memória E2 Pro. E uma velocidade de processamento de 16 MHz, bem corporativo isso aí, Laura. Aí, pode passar para o próximo, Isabela, por favor. Esses são os pinos que a gente chama, que é responsáveis por fazer as entradas e saídas digitais. O que são entradas e saídas digitais? São grandezas elétricas que só podem assumir valores pré-definidos. Tá? Essa é a definição de uma entrada e saída digital. Quais são os valores pré-definidos aqui? 0 e 5 volts. Então, esses pinos aí, você pode configurar eles para ler valores, ou seja, ele vai conseguir identificar dentro do seu programa se o que está chegando naquele pino é um valor de tensão de 0 volts ou de 5 volts, ou você pode acionar cargas também de grandezas digitais, onde no seu programa você escolhe se você quer ligar 5 volts ou 0 volts aquela carga. Então, simples, tá? Tem uma eletrônica enorme por trás disso, a gente está falando aqui uma visão geral, né? É assim que ele funciona. Pode passar para o próximo, Natália. Desculpa, Isabela. Ele tem 6 entradas e saídas, 6 entradas de conversores analógicos digital, como o próprio nome diz, que são responsáveis por converter grandezas analógicas para grandezas digitais. O que seriam grandezas analógicas? São grandezas elétricas, por exemplo, aqui no nosso caso, né, que podem assumir qualquer valor dentro de uma faixa delimitada. Por exemplo, a faixa delimitada aqui para o nosso componente é 0,5 volts. Uma grandeza analógica pode assumir qualquer valor de tensão, que seriam, a princípio, infinitos valores, né, entre 0 e 5. Como eu não consigo fazer um hardware infinito, né, a limitação desse conversor é um conversor de 10 bits. Tá? 10 bits é um número binário que dá 1024 possibilidades diferentes, ou seja, o que ele consegue fazer é pegar um valor de tensão que pode assumir qualquer nível entre 0 e 5 volts e recortar em 1024 fatias diferentes. Então, esse vai ser o passo que ele vai dar para identificar o valor de tensão que você tem ali. Aqui a gente conseguiria pegar, por exemplo, como a Isabela falou, de um potenciômetro lá atrás, identificar qual é a posição que esse potenciômetro está naquele momento. Por exemplo, entre 0 e 180 graus. Pode passar. Fabrício, pode falar. Só fazendo um comentário, porque eu falei sobre isso essa semana com os meus alunos, né? Aí eu tô dando aula de matriz, até mandei para o Organdi também a aula que eu gravei essa semana, porque eu queria dar um tratamento mais legal para a matriz, né? Que às vezes é um conteúdo tão teórico para os alunos, eles não conseguem entender, e tem muita aplicação. Aí essa semana eu falei com eles como é que funciona o raio-x digital, né? Porque e aí é uma pergunta, tá? No raio-x, o que acontece? No analógico, você botava lá o braço, aí saiu o raio-x e tirava a foto no papel fotográfico. No digital, que tem da forma direta e indireta, tem um sensor, uma placa com sensor, você coloca o braço e o raio-x incide sobre sua mão e o sensor de baixo pega ou não a radiação. Quanto mais radiação ele pega, mais escuro ele projeta a imagem. Então ele forma, na verdade, uma matriz embaixo com base em cada sensor que entra. É isso aí. Eu estou prestando atenção na aula. E aí, alguns exames, eles medem o espectro do cinza de acordo com os bits, né? Então, por exemplo, o exame de ultrassom, ele só tem 8 bits. Então, o cinza do ultrassom vai até 2 elevado a 8, né? Então, tem 2 elevado a 8 tons de cinza, que é do branco até o outro. Aí, a minha pergunta, só porque eu fiquei pensando que a gente começa a pensar nas coisas, né? A Bárbara já também tem essa mania de ligar com as coisas da aula. Seria possível com Arduino eu construir com os alunos da biotech, por exemplo, ou da química também, uma placa que simulasse esse raio-x como funciona para poder ensinar a matriz? Por exemplo, eu faço uma placa com sensores, aí claro que não vai ser raio-x, né? A gente pode botar uma lâmpada,
e aí a sombra que fizer sobre o sensor gera a placa de raio-x. Dá para Com fazer certeza, isso? tá? O mais difícil para ficar o experimento mais bacana é a gente colocar o filtro de luz, para a gente garantir que, por exemplo, se os sensores que vão capturar a luz não sejam interferidos Por outro pela sensor. iluminação do ambiente, por exemplo, Ah, né? Então, assim, a gente poderia pegar um exemplo mais simples, né? A gente usa LEDs ultravioletas e aí usa fototransistores na faixa de ultravioleta. Aí, se a gente garantir que não vai entrar sol na sala, por exemplo, a gente consegue garantir que a sua placa que está embaixo de sensores que capturam a luz ultravioleta só vão ser sensibilizados quando for atravessado a luz do LED ultravioleta. Inclusive, você vai ver um negócio interessante. Sabe como é que faz para medir batimento cardíaco de uma maneira mais simples e barata? É não. colocando dois LEDs, um LED de um lado do dedo, aqueles negocinhos que usam em academia, é um LED Aham. de um lado do dedo e um receptor do outro. Ele pega a variação de sangue que passa na corrente sanguínea. Então a luz, como ela tem um comprimento de onda pequenininho, né, ela consegue atravessar a pele e aí você consegue identificar essa diferença de sangue nos vasinhos ali do dedo e aí você consegue saber, né, a frequência cardíaca do coração. O que você está falando do exame de raio-x é igual funciona uma máquina fotográfica, por exemplo. Né? Quando você compra lá, o que é ela ser de é, 8 megapixels, né? É a quantidade de quadradinhos que tem ali dentro. É 8 vezes 10 vezes 2 elevado a 20 quadradinhos, né? Que você tem ali, e cada quadradinho desse, no caso de uma máquina colorida, se você for de sensibilidade 8 bits, por exemplo, em cada quadradinho você tem 3 sensores, um para o R, um para o G e um para o B. O vermelho, o verde e o azul. E cada um deles pega em 256 níveis diferentes de cada uma dessas cores, e aí você consegue reconstruir depois a cor daquele pixel, né? Baseado na quantidade de cada uma dessas cores que está entrando ali. Você também falou sobre isso na aula, é bem legal. Eu também sempre falo, quando eu dou aula dessas coisas, eu também sempre falo. Uma outra coisa que é muito utilizada em matriz são as memórias lá. Porque a memória você trabalha matricialmente mesmo. Você tem linha e coluna, cada coluna é um bit da posição de memória, e cada linha é uma linha de memória mesmo, né? Então também é bem legal trabalhar com matrizes, né? Inclusive, eu vou falar de um trabalho aqui rapidinho, daqui a pouco, que o cara dá uma proposta de trabalho de matrizes utilizando o Arduino. Mais ou menos respondi, né? Assim, dá para fazer sem problemas. E aí fica bem legal o resultado. Acredito que ia ficar bem legal o resultado. Eu estou passando o slide para Vou aqui. combinar com Arthur e Luiz, que eles estão fora da IC, mas a gente dá trabalho para eles, entendeu? Fechou. Posso ajudar isso daí. Não é difícil. Só é trabalhoso dependendo do tamanho que quer montar, né? Mas difícil não é não. A gente consegue fazer sem problemas. Você passa para mim, Isabela, por favor. Aí as chamadas saídas analógicas aí, coloquei até entre aspas duplas, porque elas não são propriamente ditas analógicas, tá? São os mesmos pinos que fazem entrada e saída digital, tá? Por que a gente fala que elas são analógicas? Porque a gente consegue, em alguns desses pinos, desses 6 pinos, na verdade, gerar um sinal que é chamado de PWM, que é a sigla em inglês para modulação por largura de pulso. Então, o que a gente faz aqui? A gente não coloca um sinal na saída que seja constante em 5 ou em 0. A gente define um período, então a gente faz uma onda com período fixo, e a gente varia nessa onda o tempo que ela fica em 5 volts em relação ao tempo que ela fica em 0. Se a gente calcular a média nesse período, alterando esse tempo que ela fica a gente chama nível lógico alto, quando está em 5 em relação ao que fica em nível lógico baixo, a gente altera a média do sinal. Então, por exemplo, aqui nessa primeira figurinha, na segunda figurinha aí, né, quando você tem 25% do tempo em nível lógico alto e 75% embaixo, então a gente tem um sinal de 5 volts, quer dizer que a média desse sinal é 25% de 5, né, que dá 1,25 volts, não é isso? Ou seja, dependendo do tipo de carga que eu tenho ali, cargas que têm características chamadas indutivas, motor, né, carga que funciona com indutor, ele vai entender isso daí não como um sinal de 0 a 5, ele vai entender como 1,25 volts. E aí por isso que a gente fala que é uma saída analógica, né? Então a gente engana a carga, né? E antes de a gente continuar,
Não, depois eu vou falar do experimento, vai ficar mais legal. Pode passar o próximo, por favor. E por fim, né, que a gente vai utilizar também aqui, ele dá a possibilidade de a gente fazer uma comunicação chamada comunicação serial. A gente consegue ligar o Arduino ao computador, que é do jeito que a gente vai fazer o experimento aqui, e eu consigo ler algumas variáveis que estão lá dentro do programa do Arduino. Então, por exemplo, eu posso colocar um sensor para medir luminosidade, e aí eu consigo ver lá no meu computador qual que é a luminosidade que o sensor está medindo naquele momento. Pode passar, Isabela, por favor. Aí, estamos chegando, né, para ficar menos chato, tá, galera? Vou só comentar aqui das plataformas de programação, tá? Essa primeira figurinha aí é a plataforma oficial do Arduino, aqui vocês podem entrar no site e baixar. Aí vocês vão ver que tem versão que você precisa de instalar e versão que não precisa de instalar, tá? Então, as duas funcionam da mesma forma, as bibliotecas funcionam do mesmo jeito, né? Eu, quando dou aula disso, eu gosto de pedir para cada aluno manter um pendrive dele, e aí, ao invés de instalar o programa no computador da escola, eu deixo o programa no pendrive do aluno. E aí todos os programas que eles fazem, né, tudo que ele vai desenvolvendo vai ficando no pendrive dele. Tá? Hoje em dia dá para fazer isso, porque o pendrive já não é tão caro, né? Então, antigamente era um pouco mais caro, não dava, né? Mas é um uso que fica bem legal, né? Ele chama de standalone, esse programa que você usa sem precisar de instalar. O que é legal é que a linguagem ela é baseada em C e C++, que é igual a Nataliane falou, né? Que também dá para usar lá no Lego. Tá? Essa é uma linguagem bem antiga, muito utilizada, então tem muito livro, muita informação na internet, ajuda bastante para quem quer aprender. E esse é o ambiente de desenvolvimento próprio, é interessante, e como ele é uma plataforma open source, né, como ele tem o ambiente dele, também é open source, então você não precisa de comprar o software, né, para poder fazer a programação. Marcas conhecidas como a própria Atmel, né, Microchip, você tem que comprar o software para programar, que muitas vezes é bem mais caro do que o próprio hardware que você quer programar. Pode passar, Isabela, por favor. De formas alternativas, até por ser livre, né, tem vários outros projetos que vocês vão encontrar na internet que exploram formas diferentes de programar o Arduino. Eu só coloquei dois aqui, então um deles a gente vai usar, inclusive. Esse daqui é o Scratch, que a Isabela comentou lá no começo, né? Você faz ali arrastando tipo bloquinhos, né? Um bloquinho para dentro do outro para poder realizar uma atividade, tá? É baseado numa linguagem desenvolvida lá no MIT. Quem quiser entrar depois tem o app Inventor, que você consegue, utilizando essa mesma linguagem de sinais, fazer programa para Android, para telefone, né? Para sistema operacional Android. Então o cara foi lá, pegou a ideia e fez esse S4 Lab, eu acho o nome desse camarada aqui. Tá? Eu não consegui botar para rodar no meu computador para mostrar para vocês, porque teve uma atualização do sistema aqui e aí não está funcionando mais, infelizmente. Mas quem funciona para Linux, Windows também, tá? Dependendo do sistema que você consegue baixar e usar. De experiência própria, o que eu acho legal desse tipo de linguagem é que ele tem uma curva de aprendizagem muito rápida, principalmente quando você trabalha com alunos mais novos. Porque pelo visualmente ser atrativo, né, arrastar os bloquinhos, e você não precisar não te dá a possibilidade de escrever código errado, igual vocês vão ver que acontece muito na linguagem de programação, o aluno aprende muito mais rápido. O problema dele é que, com o passar do tempo, quando você quer resolver problemas que são mais avançados, digamos assim, a programação por bloquinhos ela fica inviável, que aí começa a ficar uma quantidade de blocos muito grande e você se perde nos seus laços do próprio bloco, tá? Aí pode passar o próximo, Isabela, por favor. E o que a gente vai usar agora, né? Tem diversas plataformas online, tá? Eu escolhi essa daí. Essa plataforma já existe há um certo tempo, essa Tinkercad, né? A Autodesk comprou. Pra vocês terem uma ideia, a Autodesk é a mesma empresa que faz o famoso AutoCAD, né? Já é uma empresa bem famosa. E ela comprou vários softwares desses, né? Inclusive o Tinkercad, que eu usava bastante, e o software Eagle para prototipagem ela também comprou. Tá? Nós que somos professores e alunos, ela tem já há um tempo aí que ela faz, digamos assim, um promocional dela, que você entra lá como professor, como aluno, você pode baixar o software gratuitamente. Você não pode vender, né? Você pode dar a solução para alguém, mas quando você imprime alguma coisa, ela só vem escrito nos cantinhos assim, né? Software Autodesk de estudante, alguma coisa do tipo assim, para identificar que o uso não é comercial, tá? Bom,
Pode passar o próximo, Isabela, para parar de falar um pouquinho na orelha de vocês e fazer um pouco mais. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar lá, esse é o experimento mais simples que existe, para quem já fez programação em algum lugar, esse é o Olá Mundo, tá? Aquele Hello World lá, que faz em qualquer programa lá, quando você está aprendendo. Esse é o Olá Mundo do Arduino, que é fazer um LED piscar, beleza? O que eu não sei se vai ficar legal, Laura, qualquer coisa fala para mudar aqui, tá? Eu pensei em compartilhar minha tela com vocês, abrir aqui o Tinkercad, e aí a gente tentar fazer juntos um experimento. Eu queria que, inclusive, para ficar bagunçado mesmo, liga o microfone todo mundo aí, para a gente ver o que está dando de problema e um tentar ajudar o outro. Tá. Propositalmente, esse experimento já tem pronto lá. Isabela, eu vou roubar a sua tela aqui, pode ser? Pessoal, então, todo mundo conseguiu fazer o login? Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. Na abinha da esquerda, ela te dá a possibilidade de criar, inclusive, designs 3D, tá? Para poder fazer um projeto. Nós vamos fazer o mais simples, que é clicar aqui em circuitos. A gente vai montar um circuito. Beleza? Sim. Então, clicando lá na aba da esquerda em circuitos, depois aqui no meio você vai clicar em criar novo circuito. Aqui na direita, onde tem escrito componentes, tá? No básico, ele está mostrando quais são os componentes básicos que nós temos aqui. Então, componentes eletrônicos, tipo capacitor, resistor, LED. Essa parte central é como se fosse uma bancada de laboratório. Eu consigo arrastar qualquer um desses componentes para lá, né? Consigo mudar a cor do meu LED, por exemplo, tá? Se for isso que eu desejo, e dar um nome para ele, né? Que é interessante quando a gente começa a colocar uma quantidade grande de eletrônicos aqui no meio. Tá? Eu vou apagar ele aqui. Beleza. Aqui em cima, né, nessa partezinha aqui de cima, algumas ferramentas tipo refazer, fazer, né, para criar anotação, para exibir ou ocultar. E na parte da direita aqui, o que a gente vai utilizar para o nosso experimento de hoje. Esse daqui dá para você usar, a gente vai usar para o Arduino, né, mas quem quer fazer algum experimento de eletrônico, acender um LED, colocar uma bateria, né, não precisa ter necessariamente o Arduino, não. A gente pode simular da mesma forma, tá? A gente tem aqui uma abinha que a gente coloca o código no Arduino e uma que inicia a simulação. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai conseguir ver funcionando mesmo, tá bom? Aqui, quando eu clico em componentes, que está mostrando no básico, tá? Nós temos aqui, a gente pode mostrar, além do básico, tem esses disparadores aqui, tá aparecendo o Arduino aí, certo? Sim. Então, clica em Arduino, ele vai mostrar para a gente diversos experimentos já pré-compilados para o Arduino. Então, de novo, para a gente não ter que fazer circuito e tudo mais, a gente vai pegar um pré-compilado aqui, tá? A gente vai entender a ligação aqui e como é que está funcionando. Tudo então, isso é Uno, né, Fabrício? Todos esses são Arduino Uno. Perfeito, Laura. Aqui é esse que a gente vai usar depois, inclusive. Então, se você pegar esse que está escrito piscar, desculpa, gente, esse que está escrito piscar e arrastar aqui para a área de trabalho aqui no meio, ele vai aparecer lá. Deixa eu só dar uma olhada na outra abinha aqui. Então, acho que todos vocês devem estar com o Arduino aqui no meio, né? Inclusive, ele bota até o cabinho aqui para dizer que está desligado, a simulação não está funcionando. E ele já montou um circuito para a gente aqui pronto, olha, de um resistor. Os resistores, eles têm códigos de cores, tá, pessoal? A cor aqui indica o valor. Quero ver se o Leandro lembra aí o que é vermelho, vermelho, marrom. Leandro não lembra o que é essa resistência. Leandro não lembrava que existia esquema de cores e resistência. Esse cara aqui é 22 vezes 10, né, que dá 221. Nós temos aqui um LEDzinho vermelho. Se eu quiser, eu posso mudar a cor dele aqui, né? Posso botar laranja, por exemplo. Opa, estava no fio, desculpa. Ô, Fabrício, aqui. Aonde que você viu que é 22? Pela cor? Pela cor. Mas se você clicar aqui, tá vendo que ele tem 4 cores? Não, aonde? Aqui, ó. Tô vendo. Vermelho, vermelho, marrom e dourado. Tem uma tabelinha. Deixa eu só mostrar aqui para entender melhor o que eu tô falando. Tem que fazer Laura, conta, você né? faltou aula de eletrônica? O quê? Você faltou aula de eletrônica? Gente, eu faltei. Por isso Vocês que estão vendo minha tela aqui?
Botei a cor errada. Sim. Né? Então, essa tabela é a tabela padrão de código de cores de resistores. Então, a primeira faixa é o primeiro dígito, a segunda faixa, o segundo dígito, a terceira faixa, o multiplicador pelos 2 primeiros dígitos e a tolerância. Então, por exemplo, aquele ele é vermelho, que é 22, vezes o marrom, que é 10 elevado a 1. Né? Então, 22 vezes 10 dá 221. A outra cor dele é o dourado, ou seja, esse resistor ele é 220 ohm com uma tolerância de mais ou menos 5%. Gente, é o Polícia Militar de Vitória lá você. Eu lembrei agora, para decorar a sigla. É, isso aí. Tem vários macetes para decorar a sequência de cores aqui, ó. É Prefeitura Polícia Militar Municipal de de Vitória, lava vias com buraco. Só para decorar a sequência de cores. Bom, ok, né? Então eu tenho aqui um pino, daqueles que eu falei que podem ser entradas ou saídas digitais. Nesse caso, como eu quero acionar alguma coisa, que é ligar o LED, esse pino deve ser configurado como saída, né? E quando eu quiser ligar o LED, ela tem que ser uma saída com 5 volts, que o LED vai acender. E quando eu quiser apagar o meu LED, vai ser uma saída com 0 volts, aí o meu LED apaga, né? Como é que eu faço ele ser um pino de saída e fazer o LED acender e apagar? Eu clico aqui em código, lá em cima, né, naquela barrinha do lado de iniciar a simulação, e aí ele vai abrir o programa, tá? Aqui no meu, ele abriu na aba de blocos. Não sei como é que tá o de vocês aí. Também. Tá bloco né? também. Eu não vou usar bloquinhos não, tá, galera? Eu vou para a parte de texto. Então, você clica lá onde está escrito blocos em cima e vai para texto. Tá? Ele vai perguntar se você quer continuar, que ele vai apagar o programa e fazer novamente, caso você tenha mexido. Pode ir, sem medo. Isso daí é a linguagem de programação, para quem nunca teve nenhum contato, tá bom? Essa é uma linguagem baseada em Isso é uma tartaruguinha avançada, né? É um Lego meio avançadinho, né? Isso, me perdi. Se perdeu? Você está em qual parte, Ana? Volta. Aqui, ó. É que ela tá no bloco, você tá no bloco ainda. Eu não cheguei lá. Ah, tá, código. Ah, obrigada. Em cima. Aí, quando a abinha que vai abrir embaixo de código, ela vai estar com um monte de bloquinho. Aí, que era o fácil. Aí você pulou pro texto. Isso, você clica lá onde está escrito blocos e muda para texto. Conseguiu? Sim. Então, pessoal, ó, aqui é o seguinte. O programa, a linguagem do Arduino, ela é baseada em 2 funções principais, tá? Que é uma função chamada de setup, que ela é utilizada para fazer a configuração do hardware, escolher se vai ser entrada, saída, se eu quero me comunicar com o computador, se eu estou utilizando algum dispositivo que precisa de alguma configuração, nós fazemos tudo isso dentro do setup, né? Que o nome já diz que é de configuração. E como a linguagem, a programação, ela é executada pelo hardware linha após linha, né? A gente tem uma função também de chamado loop. O que ela faz? Ela executa linha após linha, quando chega na última linha, retorna para a primeira e executa novamente. Ou seja, um programa de computador, ele não tem fim, né? Ele sempre chega no final e volta para o início, ele é um laço fechado, certo? E aí a gente determina nesse laço fechado dele aqui, o que a gente quer que o nosso hardware execute, tá? No nosso caso aqui, né, só para não... senão a gente não vai nem conseguir fazer o experimentozinho que eu quero, eu estou configurando aqui o pino 13, que é esse cara aqui, como saída, tá? A programação vai estar sempre em inglês, né? Quem programa em C, por exemplo, né? Tudo vem em inglês, então se acostumem, né? O nome daqui, os nomes já são também autoexplicativos, né? O pin mode, eu estou escolhendo o modo que esse pino vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar como saída, né? E o pino é o 13, tá? No meu loop infinito, o que é fazer um LED piscar, que era a proposta dessa primeira tarefa? É ligar, contar tempo, desligar e contar tempo, correto? Então, eu estou ligando o LED, como é que eu ligo? Eu mando escrever, né, na minha saída digital, então por isso que é digital write, tá? Qual saída? A 13, o nível lógico alto, que é 5 volts. A função delay é uma função para contar tempo, ou seja, eu conto o tempo de 1000 milissegundos, que dá 1 segundo. Depois, vou na mesma saída e escrevo nível lógico baixo, que é 0 volts, ou seja, o LED vai apagar. Conto mais 1000 milissegundos, mais 1 segundo, retorno
e novamente vou acender o LED. Aí conto o tempo, apago, conto o tempo. Né? Infinitamente, fazendo isso daqui, o meu LED vai piscar. Como é que eu testo o meu programa? Clica lá em cima em iniciar simulação. Ô, Frodo, nesse caso só tem o low e o high, né? Não tem como você Só o low e o high. fazer... Você disse na questão lá de fazer valores intermediários de voltagem pela média, não é esse caso, né? Não, aí eu teria que definir o meu pino como um pino analógico. Ah, entendi. Aí aqui, Laura, ao invés de ser um digital write, seria um analog write. Também é bem... faltou uma palavra, né? Mas é fácil, assim, de você gravar os comandos, porque eles são autoexplicativos. Entendi. Todo mundo conseguiu fazer o LED piscar? Disfarça que eu tô fazendo assim no monitor pra ver se ele pisca. Clica lá em cima, em iniciar a simulação, ele vai piscar. Acho que deu certo para todo mundo, né? Deu. Organdi, acho que eu ia falar alguma coisa. Organdi? Não. Então, galera, como é que um conceito simples aqui que já dá só de fazer um LED piscado, a gente trabalhar, né? Qual que é a frequência que esse LED está piscando? 2,5. 1 segundo. Aí é período. Mas qual que é o período dele? É 1 segundo? É 1 segundo, é porque você botou 1000 milissegundos, né? Não, período, peraí. Todo mundo erra. É o Não, inverso 2, é 2. Exatamente, Lau. Porque é a subida e a descida. E exatamente, a subida e a descida. Nesse função caso, periódica. Exatamente. Ele é o período de 2 segundos. Qual que é a frequência desse LED, então? No inverso do período? Meio segundo? Não sei. Meio hertz. Né? É porque é um subidor. Como é que eu faço para aumentar a frequência? Aumentar a frequência significa diminuir o período. Diminuir o período. Né? Então, se eu diminuir em 10 vezes o período, como é que eu diminuo? Eu paro a simulação, senão eu não consigo alterar o código. Eu vou aqui no meu delay, que é o que conta os tempos, né, para poder formar o período da onda, e reduzo, por exemplo, para 100 milissegundos. Tá? Agora eu tenho uma onda, para ficar fácil de calcular, vou colocar 50 milissegundos cada um, correto? Eu tenho agora uma onda com período de 100 milissegundos, ou seja, eu tenho uma frequência de 10 Hz. Quando eu começo a minha simulação aqui, vocês vão perceber que o LED, infelizmente o meu aqui não consegue nem acompanhar, ele fica como se estivesse só aceso, né? Não sei se o de vocês está acompanhando. Deixa eu colocar um valor menor aqui. O meu também ficou assim. Não, mas dá pra botar muito mais, dá pra botar tipo 2000. Aí né? Faz o inverso. Mais devagar. Né? Se você colocar 100 mili, que daria ali uma frequência de 5 Hz, você já vai conseguir ver ele piscando mais rápido. Que aí um período menor vai piscar com uma frequência maior, correto? Eu coloquei 500 milissegundos, tá funcionando certinho. Tá funcionando. Aí agora você está com um período de 1 segundo, que dá uma frequência de 1 Hz. Ele varia uma vez por segundo. Nossa, isso é ótimo para ensinar a função periódica quando você multiplica o fator K dentro do período. Sim, legal. Nossa, eu vou usar isso na minha aula. E sabe o que é legal aqui desse experimento? Mas essa outra coisa que eu queria mostrar só vai funcionar na prática mesmo, porque aqui no simulador ele não consegue simular com a frequência que eu gostaria. Quando a gente faz esse experimento na prática e a gente vai aumentando a frequência do sinal, vai diminuindo o período, fazendo ele piscar mais rápido, o que acontece é que chega um momento que a gente para de ver o LED piscando. Que é quando esse LED chega a 30 Hz. Tá? E aí tem uma explicação que é bem interessante. É que o nosso olho é enganado. Tá? O olho humano ele não consegue capturar nenhum sinal que varie mais de 30 vezes por segundo. Qualquer coisa que varie numa frequência maior do que essa, você vê parado. Quando a gente compra um monitor, não tem escrito lá, monitor, a frequência é 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz? É a frequência com que o monitor imprime na tela. Se o monitor de computador que imprime várias fotos para a gente ver um vídeo, por exemplo, se ele imprimisse numa frequência menor do que 30 Hz, a gente ia ver um monte de foto passando, como se fosse aquele caderninho de antigamente. O pessoal desenhava o bonequinho e fazia o bonequinho andar. Né? Seria mais ou menos parecido com Stop motion.
Isso. E aí é legal esse efeito, porque quando a gente pega um ônibus, por exemplo, que a gente vê o letreiro do ônibus lá com um monte de LEDzinho, aqueles LEDs, na verdade, eles estão piscando. Seria muito caro produzir um hardware que conseguisse acender individualmente cada um daqueles LEDs. O que o hardware faz, na verdade, é acender LED por LED. Só que ele faz uma varredura, ele acende e apaga os LEDs numa frequência tão alta que a gente vê tudo aceso. A gente vê o nome todo ligado de uma vez. É o nosso olho sendo enganado. Bom, aí eu só peguei um trabalho, tá, desse Thiago e da Daniela, que eles falam do ensino da matemática através do Arduino. Porque a placa eletrônica Arduino deve ser inserido no contexto escolar das aulas de matemática. Não vou falar do artigo, tá? Vou só pegar um recortezinho, pode passar, Laura, para o próximo. Ele apresenta várias propostas de uso na sala de aula do Arduino para poder estudar matemática, né? Aí uma das propostas é para estudar sistemas numéricos, tá? Como é o caso da disciplina T, a estudo de sistemas numéricos. Então ele bota lá um exemplo, é um artigo bem grandão, né? Que ele explica bem cuidadosamente cada um dos experimentos dele. Ele faz também, no próximo, Laura, por favor, uma calculadora simples, né? Como é que ele faz um programinha para você inserir números, e aí você escolher a operação. Eu quero multiplicar, quero dividir, quero somar, né? No Arduino. O próximo também, Laura, por favor. E aí ele tem um exemplo de matriz, cara, que você estava falando lá no começo, né? Para poder fazer lá algumas operações com matrizes, armazenar o número em variáveis no formato de matriz. Dependendo da biblioteca de matemática que você estiver utilizando, você consegue ficar calculando o determinante, né? Fazer algumas continhas, operações legais com as matrizes, tá? E aí, passa para o próximo, Laura, por favor. Aí a gente vai no problema que nós pensamos para hoje. Tem problema se a gente passar só um pouquinho do tempo, pessoal? Por mim, não. Por mim, pode ficar. Beleza. Então vamos seguindo aqui, que eu acho que agora que é a parte mais legal do Arduino. A gente pensou num problema que, além de outros envolvimentos, né, no cerne dele, a gente vai precisar de linguagem de Arduino, conhecimento de robótica, conhecimento de matemática e física para poder resolver o problema. Vocês vão ver que é um problema extremamente simples, né? Mas que a gente vai ver que até as coisas mais simplesinhas, elas, né, dão um certo trabalho para poder solucionar, né? O problema é o seguinte, pessoal. Como é que eu faço para detectar um obstáculo ou para detectar um local onde o robô tem que passar? Então, voltando lá para o vídeo que a Netaliane mostrou, teve um momento do vídeo que ela falou: o robô está desviando de um obstáculo. Então, olha nessa imagenzinha aí, vocês estão vendo que tem uma linha preta, que é a linha que o robô segue, e tem uma espécie de um bastão branco no meio, que é um obstáculo que ele tem que desviar. Quebra-mola. Linha. Não é esse quebra-mola não, Laura, um pouquinho mais na direita. Tá. Tipo um tijolo. Cilindro da vertical. Assim. Isso, exatamente. Esse é um obstáculo, ele não consegue passar, o quebra-mola ele passa por cima, esse daí ele não consegue, né? Ele tem que dar a volta no obstáculo. Ou passa o próximo slide também, Laura, por favor. Numa situação mais realista, não sei se vocês já viram, né? A Amazon, por exemplo, tem vários dos seus estoques que são organizados por robôs, né? Então, ela já tem lá centenas de robôs que trabalham na organização de estoque. Como que um robô desse reconhece que ele está entrando num corredor, que é o corredor que ele está, ou melhor, se tiver alguém andando ali no meio, como é que a pessoa não atropela o robô, né? Ou como é que o robô não atropela a pessoa, né? Aí a minha pergunta para vocês o que vocês acham que um robô pode utilizar do que vocês conhecem, de que vocês já viram de sensor, não estou falando de escola não, né? Na vida real, assim, vocês acham que dá para utilizar num robô para ele identificar um obstáculo? Posso falar? Pode, claro. Eu acho que pode ser assim. Ele emite uma luz, aí essa luz bate no objeto e retorna para ele. Ele tem um sensor que detecta se essa luz está vindo. Pode. Quem falou foi o Arthur? Não, Luiz. Não, foi o Luiz. Desculpa, Luiz. É isso aí. Essa é uma forma de fazer, né? Passa para o próximo slide, Laura. É como calcula a distância de planetas também, né? Perfeito, isso aí, né? E aí o que a gente mais usa, Luiz, ao invés de ser só uma luzinha mais fraca, digamos assim, normalmente é utilizado um sensor laser,
né, que é uma luz de intensidade maior, né, de potência maior, que consegue percorrer uma distância maior sem ser influenciada por outras frequências de ondas no meio que ele está medindo. Tá? Essa figurinha da esquerda aí é um robô muito utilizado para pesquisa, que é o Pioneer, e em cima dele, tipo essa cafeteirazinha aí azul, essa daí esse daí é o sensor laser que ele usa. Esse é um sensor laser chamado sensor laser de varredura. Ele percorre uma distância, um ângulo de 180 graus, tá? Dividido por várias medições, tá? Uma atrás da outra, né? Que ele vai medindo e vai vendo se tem algum obstáculo naquela direção que ele está emitindo a luz ou não. E o outro sensor que eu até achei que eu achei que esse ninguém nem fosse falar, Luiz, da luz, né? Mas um outro sensor que é muito utilizado, pode passar, Laura, no de cima mesmo. É o sensor ultrassom, que é o que tem no para-choque do carro, né? Quando o carro está dando marcha ré, por exemplo, que está apitando lá, é uma onda de som, é um som que ele está emitindo e está medindo distância pelo tempo de voo dessa onda. Esse é o sensor ultrassom. A vantagem dele é que ele é muito barato, né? Então, o que a gente vai usar aqui hoje, não estou fazendo propaganda da China, não, tá? Mas eu devo ter gastado aí uns R$ 15 cada sensor. Em contrapartida, aquele sensor bonitão ali, que igual a Netaliane falou, né, tem uma confiabilidade industrial mais bacana, aqui no Brasil, da última vez que eu participei do processo de compra dele, ele custava cerca de $9.000. Então, muito mais caro, né? É bem mais caro. Eu comprei os sensores de um projeto agora que custaram R$ 230.000. Mas são sensores excelentes. Pode falar. Fabrício, qual desses que atropelou a Ana Maria Braga? Foi o da esquerda. Não foi um robozinho, mas ele tinha esse sensor da esquerda. Mas é porque foi assim que eu aprendi o negócio da luz. Ela tem. Aquele carro, ele é um carro super bacana, né? Ele tem diversos sensores, mas o sensor laser que ele usa é esse da esquerda. Na verdade, é um melhorado desse da esquerda, é mais caro ainda. É um grandão que ele varre tanto que além dele se mexer dele circular, ele ainda mexe para cima e para baixo também, jogando os lasers. Isso. Esse sensor aí custa $80.000, sem o software. E atropelou na Maria Braga. Não é barato não atropelar ela. Aquele projeto da Ana Maria Braga, o professor que tem ele é da engenharia da computação. Ele tinha um projeto de mais de R$1 milhão para poder montar o carro e comprar os sensores, né? São projetos caros. Mas aí, como é que... Vamos passar para o próximo, que a gente vai usar aqui para fazer nosso experimento, é o sensor ultrassom. A ideia do ultrassom, ela é bem simples. Assim como grande parte das tecnologias que a gente usa na engenharia, essa é uma copiada da natureza também, tá, galera? Você já deve ter visto muito morcego voando por aí, né? Como é que o morcego faz? Já viram a habilidade dele também de passar por ambientes bem apertadinhos, né? Voando numa velocidade altíssima, né? Como é que o morcego faz para poder se localizar, né, em termos de obstáculos e ver caminho por onde ele vai voar? É emitindo som, né? Tanto que quem é da roça aí já deve ter tentado acertar um morceguinho com uma varinha para cima, fazendo um barulhinho lá para ver se ele batia, né? Uma maldade, né? Mas, enfim, como é que funciona a identificação de obstáculos por uma onda de som? Você emite essa onda de som, ela é uma onda mecânica, vai se propagar no meio nosso aqui, né, que tem partículas suspensas para ela se propagar, ela vai bater num obstáculo e vai retornar até o seu sensor, né? Você mede o tempo que essa onda demorou para ir e voltar, né? Luiz, qual que é a velocidade do som no ar? Eu acho que não, mas deve ser 1.200 km por hora ou mais. É por aí, é 340 metros por segundo, né? Essa é a velocidade do som no ar, que muda para a água, por exemplo. Na água, o som viaja mais rápido, tanto que você pode fazer um experimento na piscina do clube. Mergulha lá para o fundo, fecha os olhos, pede alguém para pular. Você não vai saber se ela pulou na esquerda ou na direita, porque o nosso cérebro não consegue calcular essa diferença para a velocidade do som na água, né? Mas, enfim, aqui a gente manda essa onda de som, o morceguinho manda lá, retorna para ele, ele calcula o tempo que ela demorou para retornar, né? Aí, da físicazinha lá, né, o basicão, você tem o tempo que a onda demorou para ir e voltar, você conhece a velocidade da onda, você calcula o seu ΔS, né? E aí divide por 2, porque a onda foi e voltou, né? Então, a distância que você está do obstáculo é metade do que ela percorreu, e aí você tem lá a sua distância de detecção, né?
É simples assim, né? É claro que mecanicamente a construção é um pouco mais complexa, né? Mas a ideia é exatamente a ideia do morceguinho. Passa para o próximo, Lauro, por favor. Então tá lá, o sensor que a gente vai usar é esse HSR04. Ele tem dois bichinhos na frente dele, um emite a onda de som, o outro captura a resposta. Né? No programa a gente mede o tempo que demorou para ir e voltar, calcula a distância baseado na velocidade do som no ar, e aí a gente tem lá a distância do objeto. É claro, o som vai ser refletido em várias partes. O que a gente vai pegar é a reflexão mais próxima do sensor, né? O que está mais perto dele, que vai chegar primeiro nele. É isso que a gente leva em consideração como obstáculo. Passa para o próximo, Laura, por favor. E aí, só para vocês verem como é que funciona a utilização dele, né? Antes a gente ir para a prática aqui que eu vou montar aqui no chão da sala, eu queria que vocês abrissem de novo o Tinkercad, tá? Aí, apaga esse Arduino que a gente utilizou aí para fazer o teste do LED piscando e vem aqui de novo, né, clica lá em código para ele sumir, e aí lá onde a gente foi para pegar o Arduino, lá mais para baixo, vocês vão ver que tem um Arduino que está escrito assim, localizador de faixa ultrassônica. Ele tem um sensorzinho igual esse que eu botei no slide aqui, desenhado nele. Arrasta ele aqui para o meio para a gente poder utilizá-lo. Aí, galera, clica lá em código. De novo, vamos para a parte de texto. Vocês vão ver que ele já vai abrir o programa. Vou fazer olhando para a sua tela, Laura, fica até mais fácil para mim. Bom, não vou explicar o programa todo. Não é que é difícil, né? É só que vocês nunca mexeram, vai ficar um pouco sem entendimento. Mas, basicamente, nessa primeira função aí, que tem o read ultrasonic distância aí, é isso aí. O que ele faz é gerar uma onda na pecinha que emite o sinal e esperar essa onda chegar na peça que recebe o sinal. E calcular o tempo que demorou para ir e voltar. Essa função faz isso, beleza? Aí desce, Lauro, por favor. A configuração aí do sensor, ela é feita automaticamente naquela função de cima. Aí, esse setup aí que eu estou fazendo, nesse serial begin, é inicializando uma comunicação serial. Ou seja, agora, na prática mesmo, igual eu vou fazer aqui e mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu vou gravar um programa no Arduino e eu vou ficar acessando as variáveis do Arduino para saber o que o meu sensor está lendo. Tá? É isso que ele está inicializando aqui. E na parte de baixo, no nosso loop principal aí, o que ele faz simplesmente é chamar aquela função de cima que lê o ultrassom, ó, o gatinho ali, armazenar o valor dela em centímetros, tá? Aí ele faz a medição em polegadas também, só para mostrar nas duas unidades, e imprime na porta serial que vai para o computador qual que é o valor em centímetros que ele está medindo e o valor em polegadas. Então não vou me adentrar mais do que esse comentário rápido aí não, tá, galera? Coloca lá para poder iniciar a simulação, Laura, por favor. Tá? Faz o favor, Laura, clica no Arduino e arrasta ele para a esquerda toda, deixa só a parte do sensor aparecendo na sua tela. Eu acho que dá Ctrl Z, Laura, por favor. Isso. Acho que você pode copiar tudo isso aí. Beleza. Fiquei esperto já. É isso aí. Abre de novo, abre o código também, só para a gente ver o seguinte. O código, por exemplo, o seu programa está funcionando, já está rodando lá, só que você não sabe o que está acontecendo. Né? Não sei mesmo. Como é que a gente faz para saber o que ele está medindo? Lá embaixo do seu código tem escrito monitor serial. No rodapé da página. Isso aí. Ali em cima, eu não falei que ele configurou para enviar para o computador? Então isso é como se o seu computador estivesse recebendo agora as distâncias que ele está medindo. Né? 44 polegadas e 113 centímetros. Tá? Nesse simulador, a gente consegue, inclusive, mudar o obstáculo para ver ele funcionando. Deixa simulando, Lauro, e clica lá no... Acho que está parada a simulação, né? Isso aí. Clica no sensor agora. Você vai ver que ele vai abrir. Aí, tá vendo? Agora pode clicar nessa bolinha, que essa bolinha é o obstáculo que ele está identificando. Eu acho que você consegue diminuir um pouquinho a área do código também, Lauro. Isso aí. Porque minha tela estava dividida. Beleza.
Pronto. Aí arrasta a bolinha. Tá vendo que ele está mudando os valores que ele está medindo lá? Aqui embaixo, né? Né? Então, isso é o funcionamento de um ultrassom. E aqui vem um detalhe muito interessante. Deixa eu só ver se eu não vou estragar o meu próximo slide. Falando isso. Não. Tá vendo que ele pega uma faixa de detecção? Por exemplo, o Lauro conseguiria Foi botar onde essa eu quase bolinha. bati com um carro. Que tava aqui o poste, ó. Isso. Aí você chegou aí. Mas você consegue saber exatamente em qual lugar dessa faixa está o poste? Não, por isso que eu bati, né? Você concorda que nessa faixazinha do ultrassom vão ter vários lugares que você vai colocar essa bolinha que vai dar a mesma medida, que está ali 267? Sim. No raio aqui todo, ó. Esse é o nome, raio. Ou seja, é um arco de uma circunferência, Uhum. né, que é o que ele faz a medição ali. O centro é o sensor, né, e ele mede um arco de circunferência. Você não consegue saber em qual ponto desse arco está o seu obstáculo. Você consegue saber apenas que você tem um obstáculo naquele arco. Quem determina o tamanho do arco é a abertura do sensor. O sensor que nós vamos utilizar hoje, ele tem uma abertura de 15 graus para cada lado a partir do seu centro de medição. Tá? Guardem essa informação. Então, 15 graus para a esquerda, 15 graus para a direita. Aí volta lá para os slides, Laura, fazendo favor. Aí pode ir para o próximo? Então, pelo que eu acabei de falar, a gente não sabe a posição exata de um obstáculo. Né? E isso atrapalharia a navegação do robô. O robô está andando, como é que o robô sabe o quanto que ele tem que desviar para um lado ou para o outro para poder sair desse obstáculo? Ou, por exemplo, como é que ele vai achar o caminho no corredor certinho que ele vai passar sem esbarrar, né, em uma das partes do corredor? Aí pode ir para o próximo, então. Na verdade, o próximo era o que eu estaria agora, eu acho, né? Como determinar a posição. Tá, aí a minha pergunta, então, antes de você ir para o próximo, Lauro, sem ninguém roubar aí, olhando ali, o que vocês acham que a gente poderia fazer para poder resolver esse problema e conseguir identificar a posição exata do obstáculo? Eu troquei. Você diminuir como é que fala, a amplitude da abertura do sensor? Isso aí, Luiz, essa é uma solução. Como é que eu faço para identificar o obstáculo no local certinho do obstáculo? Assim, ali eu sei que ele está em cima de um arco, né? Só que eu quero saber, assim, em cima daquele arco, aonde que ele está exatamente? Tem que saber em relação a que ângulo do centro ele está. Aí mede um monte de vezes, Pois depois tira a média. Mas o sensor, ele não retorna o ângulo, ele só retorna a distância. Ele não sabe o ângulo que está. Ele só retorna o tempo de voo do sinal. Entenderam? Entendi. Ai, meu Deus. O tempo, quando você calcula uma distância, vai dar um arco, né? Porque você pega a partir do seu ponto central, se você mede a mesma distância para todos os pontos que estão na frente do sensor, vai dar um arco, né? Mas aí se ele colocar dois sensores, igual a antena de rádio faz. A ideia é exatamente o que o Lauro está falando, né? O Luiz deu uma solução, que seria colocar uma ondinha com uma abertura bem fininha, tipo de 1 grau, por exemplo, né, para você poder fazer. Mas essa é uma solução. A direção, né? Exatamente, essa é uma solução, Luiz, física, até possível, né? Reduzir, só que acontece o que o Lauro falou. Você vai ter só um pontinho de detecção na frente. Se tiver um obstáculo um pouquinho para o lado do que a sua onda não está pegando, você vai bater nele, por exemplo, dando marcha ré. Se tiver aqueles negócios de estacionamento, aquele bichinho. E bate mesmo, tá? Vai dar uma mega porrada nele, não vai nem saber que tinha coisa lá. Exatamente. Então, o problema é parecido com o que o Lauro estava falando, né, da questão das ondas de rádio, para conseguir identificar onde que você tem um celular, por exemplo, no nosso caso aqui, onde que você tem um obstáculo. Pode ir para o próximo, Lauro, por favor. É da mesma forma que o GPS faz, né, para saber a localização. Perfeito, da mesma forma que o GPS faz, né? Então ali eu pergunto, e se nós usarmos 2 ultrassons? Né? E aí eu fiz aquele desenho ali, olha. Tem um obstáculo, tá vendo que tem duas pecinhas lá embaixo, tentei desenhar mal e porcamente ali o sensor, né, só para representar. E aí a gente tem o primeiro sensor medindo um raio de detecção D1, né? Aí eu coloquei ali a abertura de 15 graus, né, aquele raio de detecção. Eu fiz o desenho
não é exatamente 15, tá? Eu só dei uma comprimida para poder aparecer melhor aqui, né? Mas simulando que ali seja 15 graus. Dando aquela distância D1. Mas para o sensor 1, aquele obstáculo pode estar em qualquer ponto daquela curva, daquele arco que ele tem ali. Né? E o sensor 2 está detectando o mesmo obstáculo, agora com uma distância D2, e da mesma forma, para ele, o nosso obstáculo pode estar em qualquer ponto daquele arco ali, né? do sensor 2. Né? Aí passa para o próximo, Laura, por favor. Mas, na verdade, Fabrício, deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa ter raio diferente? Não, eu só... Porque se você pegar o mesmo, esse D1 igual a D2, nesse caso, a única coisa que vai acontecer é que o obstáculo em relação ao sensor da direita vai pegar uma distância menor. E aí mas ele aí depende da posição do obstáculo para os dois sensores. Vai ter hora que vão ser as distâncias iguais, vai ter hora que D1 vai ser maior que D2 e vice-versa. Vai depender de onde você bota aquela bolinha ali, né? Nessa faixa que os dois conseguem pegar ao mesmo tempo, né? Então eu coloquei ali porque eu vou tentar reproduzir o experimento aqui, mais ou menos nessas posições, aqui no chão da sala. Aí passa para o próximo slide, Laura, por favor. Eu vou ter que depois trocar, porque eu quero ver o chão da sala, tá? Com certeza. Aí eu ia fazer... Sobe lá, por favor. Eu acabei estragando minha pergunta. E como é que a gente faz, então, utilizando esses dois ultrassons, para poder descobrir a distância correta dele em relação aos sensores? Você faz o triângulo retângulo. É isso aí, pode passar agora. A resposta seria fazer o triângulo retângulo. Aí pode passar para o próximo, inclusive. Né? Como é que nós montaríamos o triângulo? Seria exatamente isso daqui, olha. Nós temos a distância do sensor 1 até o obstáculo, a distância do sensor 2 até o obstáculo, então nós temos ali duas hipotenusas, né? E aí a gente tem a distância na horizontal, na vertical do obstáculo até a linha dos sensores, né? E no eixo X, digamos assim, a distância, né, onde vai chegar lá a posição X do obstáculo em relação aos sensores. Acho que no próximo está até melhor, Laura, para poder falar o que eu estou falando, né? Então a gente tem, na verdade, essa semelhança de triângulos aí, dois triângulos retângulos, a gente consegue montar duas equações. Pega o triângulo maior, tá? Aplica Pitágoras ali, né? Então D1 ao quadrado vai ser, olhando para a parte de baixo, a distância entre os dois sensores, mais aquela distanciazinha x, né? Tudo isso ao quadrado, mais o y ao quadrado, aplica Pitágoras naquele triângulozinho do meio, a gente vai ter que D2 ao quadrado, vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado, e aí a gente tem quantas equações e quantas incógnitas? Duas equações. O x é igual, né? Tá um maiúsculo, outro minúsculo, mas é igual, né? 4 incógnitas. 5? 5, né? Só que dessas incógnitas aqui, D1 e D2 é o que o sensor... Você sabe. Né? Veio do sensor. E o Dzinho? Você consegue medir ele, pegar uma régua e medir, porque vai ser fixo. Isso, o Dzinho ele é construtivo. É verdade. Né? Então, olha aqui. Olha aí no vídeo, Lauro. Não sei se vocês conseguem ver. Peraí que eu vou... Ai, meu Deus. Tem que parar de compartilhar, peraí. Pronto. Vai. Eu consigo ver minha tela aqui, não consigo? Para saber se tá bom? Só você clicar na sua foto aí em cima. Aqui. Então, pessoal, ó, eu fiz na impressora 3D esses dois bichinhos, tá? Aí, esses são os sensores ultrassom, né? Olhando aqui a plaquinha deles por trás. Aqui está o nosso Arduino ligado aos dois sensores, beleza? E aí eu parafusei esses caras aqui numa madeira. Opa, aqui atrás. Tá parafusadinho na madeira, só para eles poderem ficar mais ou menos alinhados aqui. Vocês vão ver que a gente vai ter uma resposta próxima do que era para ser, não vai ser exatamente, porque está bem rudimentar aqui, tá? Mas acho que o resultado vai ser interessante. Então, mostrei isso daqui, porque essa distância Dzinho nós conhecemos, que é a distância desse sensor até esse sensor. Que, no caso dos humanos, é a distância entre os dois olhos. A gente tem um sistema de visão estéreo, né? O nosso cérebro ele aprende a distância entre os olhos para a gente ter noção de profundidade. Tanto que se você pegar uma criança novinha, ela não sabe muito bem a distância das coisas, né? Você coloca uma bolinha perto, ela está com a mão, a bola está a 1 metro de distância e ela está com a mãozinha tentando pegar a bolinha, né? O cérebro dela está ainda aprendendo a fazer... Isabel, eu tô olhando a filha, acho que ela fez um experimento.
Isso aí. Como é que eu faço para voltar minha tela aqui agora? A sua tela? Você tem que Entendi. desafixar a sua. Ah, beleza. Bom, aí pode voltar lá para os slides, Laura, fazendo um favor? Então a gente chega a um sisteminha bem simples, né? De duas equações e duas incógnitas, que são exatamente o x e o y. Se a gente pegar o sensor 1 da esquerda e adotar ele com o centro 0, 0 no plano XY, a gente consegue determinar a posição exata do obstáculo XY, concorda? Concorda. Né? E aí o meu robô ele sabe exatamente o ponto onde está o obstáculo. E aí eu consigo navegar com segurança, sabendo agora não só o arco onde está o obstáculo, mas exatamente a posição onde se encontra o obstáculo. Aí passa para o próximo, Laura, fazendo um favor. Que aí agora, só para finalizar, para eu liberar vocês aí, galera, eu vou montar aqui no chão. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para ficar melhor. Posso parar o meu para ver? Pode, eu vou compartilhar minha tela. Não, eu vou mostrar o vídeo primeiro e depois eu compartilho a tela, tá bom? Vocês estão me vendo aqui ainda, né? Sim. Agora o obstáculo. Agora Talvez sim. agora faça mais sentido, né? Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui os sensores. Estou usando o próprio azulejo aqui para poder... É uma referência. Aqui é o Y e aqui é o X, tá bom? Sim. E lá na frente tá o obstáculo. Beleza? Aham. Né? Então aqui, ó, eu vou abrir agora um programa. Deixa eu abrir o programa aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Será que vai explodir? Tem uma chance. Então, pessoal, ó, o programa é esse daqui, ó. Eu estou usando uma biblioteca diferente do que aquela que vem lá no Tinkercad, tá? Eu uso uma aqui que é mais simples de utilizar ainda. Eu simplesmente declaro que eu estou com 2 ultrassons, os pinos do Arduino onde eles foram ligados, e agora é só utilizar a minha biblioteca. Começa a minha comunicação para o computador. Aí vem o primeiro problema. Lembra quando a Nataliane estava fazendo a apresentação, que ela falou que os sensores eles são de alta confiabilidade? Esse sensor que eu estou usando aqui, Não que é eu o seu mostrei para caso. vocês... Oi? Não é o seu caso. Não é o nosso caso. Ele é um sensor bem baratinho, e aí o baratinho é de baixa confiabilidade, ou seja, ele varia muito as medições dele, né? Cerca de 2, 3 centímetros. Que pra gente, para o experimento que a gente quer fazer, não é algo tão legal. É por isso que eu falei que não vai dar exatamente o valor que eu vou medir com a trena depois. Mas o que eu fiz aqui para tentar diminuir um pouco esse ruído é fazer uma espécie de média móvel. Né? Antes de exibir um valor na tela, eu leio 10 vezes, por isso que tem 50 vezes, por isso que tem um for aqui, ó, de 0 a 50. A cada 10 milissegundos, eu leio o sensor, né, e somo o sensor ao valor que eu tinha anteriormente e divido por 2. Então, chega um valor novo, eu somo com o valor que eu tenho antigo, divido por 2. Aí daqui a 10 milissegundos, leio de novo, somo com o valor antigo e divido por 2. Não pode ser o último pior, né? O mais errado, né? Exatamente. Porque se o último for mais errado, é o que vai ficar com maior peso, né? Aí o que acontece? Aqui foi um serviço quase de preguiçoso, digamos assim. O melhor para fazer, Lauro, é juntar num vetor, tipo 50 números, e depois você pega as 50 posições do vetor, soma e divide por 50. Entendi. Que aí reduz um pouco isso que você falou. Né? O peso da última medida errada, por exemplo, estragar tudo, né? Enfim, né? Entendam que é como se eu estivesse lendo um valor e exibindo ele, tá? E aí, deixa eu abrir aqui a poda serial. Aqui o monitor serial que o Lauro estava abrindo lá embaixo do programa, ele também tem aqui, tá vendo? Então ele está medindo aqui, ó. Deixa eu só mexer ali no meu obstáculo, aliás, aqui nos meus sensores, porque se eles não estiverem bem alinhados, eu não consigo fazer o experimento. Então deixa eu tentar botar numa distância conhecida aqui e ver se algum está inclinado. Aí, deixa eu voltar com eles para lá agora. Beleza.
Então, o sensor 1 aqui é aquele sensor da esquerda, que está em cima da linha, do XY0 lá, certo? O sensor 2 é o sensor da direita, que é o que está... Não, ao contrário. O sensor 1 é o da direita e o sensor 2 é o da esquerda, que o sensor 1 está mais perto do obstáculo, correto? Então ele está medindo ali 130, mais ou menos, e o da direita está lá variando, 132 e alguma coisa, 133. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim. Né? Aí, quem pode calcular para a gente aí qual que é a distância... tá vendo que eles estão oscilando bastante, né? Vamos pegar uma linha qualquer aqui. Vamos pegar essa linha aqui, por exemplo. Deixa eu desligar o... Deixa eu parar aqui o... Aqui. Vamos escolher uma linha, por exemplo, essa, sei lá, pode ser essa daqui mesmo. Quem consegue determinar a distância do obstáculo baseado nesses dois valores aqui? É para fazer agora? Isso, fazer agora, né? Lápis aí, caneta, borracha, qualquer coisa. Posso compartilhar aqui? Acho que dá pra gente fazer junto. Pode. Essas distâncias estão em centímetros, né? Estão em centímetros, isso aí. Tá. Vou fazer junto aqui. Então é como se o objeto estivesse aqui, aí Isso. o mais perto tá... 130,5. Então esse aqui tem a 130,5. Só para quem não é da área acompanhar. Isso. Aí o outro tá quanto? 132. Tá, não tá em... Peraí que não tá em... Não tá ortogonal não, né? Não. O obstáculo tá um pouquinho para a direita do sensor que fica mais à direita. Tá. Então peraí. Vamos lá. Tá igual naquela figura, Laura, que eu botei. Tá, esse tá 130 e o outro tá... 130,5. Aham. 5. E o outro, deixa eu olhar aqui que eu esqueci. 132,4. Aí a gente vai fazer aqui a altura. Vai fechar os dois triângulos retângulos. Isso. A distância entre eles é de quanto? É de 13 centímetros. Deixa eu só medir de novo Aqui aqui para mede não falar 13. errado. Então aqui é como se fosse o X e aqui é o Y. Isso. Que é o que a gente quer encontrar. Na verdade, a gente quer encontrar o 13 mais X, né? Mas é o X mesmo aí. E ali o Y. Isso, a gente quer encontrar isso aqui no caso, né? Isso aí, perfeito. Chamar de D depois. Então vai ficar no triângulo de dentro, nesse triângulo aqui, vai ficar y ao quadrado igual a 130,5 ao quadrado mais x ao quadrado. Alguém falou alguma coisa no chat? E aí, no triângulo maior, vai ficar... No triângulo maior é esse aqui, ó. Então, a base... Vou fazer logo... a base 13 mais x. A altura é y. E a hipotenusa é 132, opa, que dois feio. 132,4. Aí faltou o quadrado no Y e no... Ah, é verdade. 2. Obrigado. Eu já sei que y ao quadrado é isso aqui. Isso aí. Então eu vou substituir. Então vai ficar 13 mais x ao quadrado mais, quem é y? 130,5 ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso é o y, né? Igual a 132,4 ao quadrado. Nossa, agora tem que ver se vai caber aqui, né? Peraí. Aqui, o y não é 130,5 ao quadrado menos x ao quadrado, não? A hipotenusa não é 130? Ah, é verdade. Então, y ao quadrado é 130,5 ao quadrado menos x ao quadrado. Ainda bem, porque chegar no final não ia dar certo, a gente ia ter que inventar alguma história lá. A gente, enfim, deixava a cargo do leitor, igual faz o exercício de cálculo. Para com isso, Laura. 130... Foi doloroso.
130,5 ao quadrado menos x ao quadrado. Pronto. Isso. Agora aí, acho que vai. Aí vai dar 169 mais 26x mais x ao quadrado. Isso aí. Peraí, deixa eu apagar e fazer aqui no canto que tá mais fácil a gente... Vou continuar aqui embaixo. Tá toda gambiarra, né? Mas tudo bem. Vai ficar 169 mais 26x mais x ao quadrado mais... Aí agora precisa de alguém fazer conta aí pra mim. 130,5 ao quadrado. 17.030,25. Calma, não entendi nada. Tá esperto. 17.030,25. 17.030,5. 25. 25. Ah, ele vai caber o quadro. Vai pra linha de baixo, não tem problema não. 25 menos x2 igual 132,4 ao quadrado. 17.529,76. 17 529,76. Gente, eu não sou muito boa usando calculadora, então confere, por favor. Vai descobrir daqui a pouquinho. Eu também cálculo. Ó, professor de cálculo. Isso, na minha também tá batendo, Ana. Espero que vocês tenham ensinado bem. Por favor. Então, o x ao quadrado morre. A culpa não foi do professor, a culpa foi minha, gente. X ao quadrado anula, né? Aí vai ficar 169 mais 17.030,25. Já faz de uma vez, Ana. Pega o 17.529. 26x vai ser igual a esse valor aqui, 17.529,76, menos esse valor, né? Vai tudo subtrair dos dois lados, né? Da equação. 26x é igual a 330,51. 330,51. 51. Ah, X é igual a 12. então, y ao quadrado. Bateu com a orgulho. Ah, que bom. 130,5 dá 1.000. Cadê a parte da conta que a gente fez? 17.030,25 menos o x ao quadrado. Quanto que dá o x ao quadrado? 71 ao quadrado. 161,5441. Agora subtrai e extrai a raiz quadrada igual, de uma vez. 129,9. Centímetros, né, nesse caso, né? Isso. Estão vendo lá? Será que a Ana Clara vai ganhar bolsa? Vocês conseguem ver lá a distância? Eu botei lá Sim. o 5,7, tá dando lá exatamente a distância em x. Agora eu vou colocar a distância em y, foi de quanto mesmo? Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui a conta. 129, 128. 129,9. 130 praticamente, né? Não, 129,9, por favor. Tá aqui, ó. Precisão. Deixa eu botar mais pro lado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É a confiabilidade. É confiabilidade, exatamente, Nataliane. Estão vendo ali? Sim. Que dá na basezinha, que é exatamente o ponto que converge atrás do sensor. Deu quanto? Deu isso aí. Deu aqui, dá 128,8 para 129. Aí tem outro erro que está embutido aqui, que a gente não calculou, que a superfície lá ela é redonda, né? Os sensores não necessariamente batem no mesmo ponto também, né? Então, mas assim, tá bem próximo do que seria o obstáculo só no arco, né? A gente é muito engraçado isso, porque hoje à tarde, na qualificação da Solange, a gente discutiu precisão. Por isso que ela tá comentando aqui no chat, na dissertação dela. Sacrifica com a precisão dos instrumentos.
Ah, isso aí. Aqui a precisão é péssima. Eu tô usando uma trena, né? Mas aqui, ó, galera, pra vocês terem uma ideia, o que a gente conseguiu fazer? Né? Sem essa medição, esse obstáculo, se ele tivesse em qualquer um desses pontos aqui, o sensor iria retornar o Se mesmo fosse um número, né? sensor só, né? Se fosse um sensor só. Com os dois sensores, a gente consegue pegar se o sensor se o obstáculo está aqui, está aqui, está aqui, por exemplo. E aí isso faz muita diferença. Se isso daqui está em cima de um robô, né, para onde o robô vai seguir, né? Se o Claro. obstáculo estiver aqui, ele vai desviar para lá. Se estiver aqui, ele desvia para cá. Né? Então, esse é um problema recorrente em robótica. Todo mundo que vai fazer um robô tem que tratar do desvio de obstáculo. E é um problema que vocês viram aí que envolve geometria. Não é uma geometria nada demais, digamos assim, em termos de complexidade, né? Uhum. E é um problema bacana de solucionar. E um experimento que é legal é colocar um sensor que tem uma abertura angular maior, que aí a gente aumenta essas áreas de interseção, né? E consegue fazer um experimento mais legal. Aí só para finalizar, Lauro, todo mundo entendeu aí, né? Como é que usa? Tranquilo, né? Sim, foi muito legal. Aí volta lá para os slides, Lauro, fazendo um favor. Peraí. Calma aí que eu tenho que me coordenar aqui. É legal até que porque, por ele trabalhar no arco, ele vai garantir solução única, né? Porque a interseção é que- única. Isso aí. Porque a interseção é única. Se fosse circunferência, ele daria duas interseções. Que é uma Exatamente. coisa que Nossa, ficou Leandro, unicamente- que legal que a gente deu aula de geometria analítica no ensino médio. É legal porque no ensino médio a Leandro. gente não dá tanto valor para isso. Mas aí quando começa mesmo a procurar os benditos X lá da conta, aí que você vê a diferença de você ter uma solução única e não ter uma solução única. E vê a diferença entre elas. Uhum. Pois é. Leandro, eu acho que no ensino médio a gente não dá valor a isso, porque a gente não sabe para que serve isso. Falta a gente discutir com os alunos a utilidade daquilo, né? Que eu acho que poderia ajudar. Se você colocasse uma atividade dessa para um aluno, ele ia ver a aplicação e daria, de repente, até mais importância, né? Exatamente. Vejo isso mais porque, igual no que eu estou trabalhando agora, você acaba tendo 3 soluções de uma equação. E cada uma solução é um procedimento assim, totalmente diferente dos demais. É uma Isso. outra situação, é uma outra coisa. Você quer abrir o Você Tinker consegue? também? Não, eu quero abrir agora só o slide. Só Mas não pra tá fazer vendo então. ainda não? Não, tô não. Vocês estão vendo? A gente tá se vendo. Ai, peraí. Tá a sua tela, Laura. É porque eu compartilhei a janela errada. Peraí. Pronto. E agora? Agora acho que vai, peraí. Foi. Sim. Porque eu tava Aí compartilhando passa a pro janela próximo, errada. Lauro, fazendo favor. Não, beleza. Então a gente conseguiu fazer aquela conta ali, né? Só que a gente considerou aquela soma da distância mais x porque a gente sabia que o obstáculo estava à direita do sensor 2. Né? Aí, se eu fizesse no código, eu não vou fazer agora, porque acho que já não vai dar tempo, né? Mas lá no código, essa conta que vocês fizeram, que o Lauro fez na mão, a gente monta a equação, né? Chega lá no final, em função de D1, D2, Escola, né? Da distância, né? De maneira que o código só substitui os valores, faz a conta e sai a distância. Só que tem um problema. Com o obstáculo à esquerda de D1, né? Quando você for calcular lá, o x daria negativo, por exemplo, né? Que ele estaria à esquerda do sensor que você considera 0,0. Né? E aí, como é que a gente identifica a posição que ele está ali? Entenderam a pergunta? Calcula os dois e depois pega o positivo. Desculpa, Leandro, não escutei. Calcula os dois e depois pega o valor positivo. Positivo de quê? De x? Não, então, mas aqui o x tinha que dar negativo. Porque se esse sensor D1 ele é o da esquerda, ele é o 0,0, né? O que está para a esquerda ali, o x daria negativo. Mas aí não é só tirar o módulo, não? Pode calcular em forma de módulo, mas aí como é que você sabe que se... É porque para o sensor, para o robô é importante saber se
o X é positivo ou negativo. Não, pra aí ele saber pra onde ele vai, né? o sinal do resultado orienta o robô. Se tá negativo é porque D1 é maior que 2 é maior que D1, então tá à esquerda. Não, mas por que daria negativo? Por causa da referência que a gente colocou em D1? Não, mas pensa assim, ó, Ô, acho que eu não formulei bem a pergunta. eu Como é que você poderia- saberia, só com as distâncias que o sensor está te respondendo, saber se o obstáculo está para a direita do D2 ou ele está à esquerda de D1? Saber se a distância de D1 a D2, tipo assim, nesse caso aí, a distância do D2 tem que ser maior que a do D1. E no caso anterior, não era o contrário? Pode ser uma das formas de verificar, né? Mas existe alguma maneira mais genérica da gente fazer essa conta? Não sei. O Leandro já respondeu, vai para o último slide. Ah, faz a geometria analítica, né? Boa, Laura. Se eu tenho dois sensores ultrassom, onde a faixa de medição é um arco de uma circunferência, com o raio sendo a distância entre o obstáculo e o sensor, eu monto a equação da circunferência do sensor 1, do sensor 2, para aquele obstáculo, e depois eu encontro lá o ponto de interseção. Eu vou encontrar, igual o Leandro falou, 2 pontos, só que um dos que eu vou encontrar, o Y vai ser negativo, está atrás do robô. Eu sei que esse cara não é importante para mim. Então eu descarto ele e considero que tem um Y positivo. Ah, faz todo sentido. Né? Então essa seria uma forma genérica da gente colocar, sem precisar de ficar analisando se D1 é maior que D2 ou qualquer coisa do tipo. A gente resolveria esse sisteminha aí também, que vão ter as incógnitas X e Y, igual o outro, né? E aí a gente resolve também, né, além daquele problema de semelhança de triângulos, a problema da localização do obstáculo. Nossa, muito legal. Muito mesmo. Nossa. Né? Então, assim, um probleminha relativamente simples, que é só saber onde tem uma parede, por exemplo, mas que matematicamente envolve um monte de continha bacana que dá para trabalhar com as turmas do ensino médio, né? Sim, e de qualquer curso, né? Não necessariamente de cursos específicos, né? Não, ensino médio, geral, assim, matemática de ensino médio. Não tem. Eu acho que a questão de botar esse sensor em cima de um robô, por exemplo, iria trazer aquele atrativo, né? Do cara tentar botar o robô para funcionar e desviar de um obstáculo, por exemplo, né? Mas assim, isso para qualquer curso, né? Em qualquer lugar. Em termos de gasto aqui, né, do sensor, é relativamente barato, né? Acho que com R$50 faz esse sisteminha aqui. E eu acho que dá um experimento bem bacana de fazer com os alunos que estão estudando aí equação de circunferência ou triângulo retângulo, né? Semelhantes triângulos e tudo mais. Pessoal, era isso que a gente tinha programado para apresentar. Desculpa por ter passado do tempo aí, tá? Nossa, foi ótimo, adorei. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez algumas reuniõezinhas aí, foi bem legal. Eu conheci um monte de tecnologia que a Isabela usa, que eu nunca tinha escutado falar. Ver o projeto da Ana Italiano lá também foi muito bacana para mim. E aí acho que juntar isso daí dá uma noção. É claro que se a gente olhar fora do EMEP tem bastante mais gente trabalhando com isso, né? Bastante coisa feita. Mas eu acho que esse caminho aqui é um caminho bem legal, o uso da robótica. Eu acho que dá para a gente trabalhar bastante coisa. Essa parte da geometria é legal, porque ela visualmente é bem atrativa ali, né? De ver as coisas funcionando e de fazer depois desenho de medir pra triângulo, conferir, né? circunferência. Realmente, a gente fica querendo saber se vai dar certo, né? E assim, aí Vai manter a bolsa. Você vai manter a bolsa. O legal dele é fazer ele completão, assim, que seriam várias aulas para estudar um pouquinho de programação, do Arduino, né? E aí botar. Aqui aí eu parti do pressuposto que vocês já sabiam Arduino, um pouquinho, já entendi um pouco de sensores, já entendia da física da onda viajando, né? Indo e voltando, e também da matemática ali, das relações, né? Da matemática para poder resolver. Mas é um problema que ele é simples, mas que dá para fazer muitas aulas e aulas de conteúdos que são tratados em disciplinas diferentes hoje, né? Programação, robótica. Dá para realmente integrar o currículo e fazer uma atividade interdisciplinar, né? Exatamente. Eu acho que é uma característica bem interdisciplinar mesmo. Então, gente, muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado mesmo, Italiane, Isabelle e Fabrício, pela oficina. Eu acho que aquela sugestão da Bárbara, né, de a gente fazer
esses revezamentos. Acho que vai ser muito legal, porque essa semana a gente já fez oficina, foi a primeira. Na semana que vem, a gente vai voltar a estudar um texto, então tem o texto lá no nosso calendário. E, enfim, a gente vai revezando, assim, sempre aprendendo mais. Tá bom? Então, eu agradeço a todos que ficaram até agora e a gente se fala daqui a 15 dias. Quem faz o curso MOOC, semana que vem. Tá bom? Tchau. Falou, gente. Um abraço para vocês. Boa noite.